E aí, pessoal, estamos aqui em mais um vídeo sobre eletrocardiograma. Hoje a gente vai falar sobre aspectos históricos do ECG, que vai te dar aí um pouco de noção de como que foi construído a história do eletrocardiograma. E acaba que é muito curioso a construção do ECG que a gente faz hoje, né, de 12 derivações, e que essas derivações foram surgindo aí ao longo do tempo. E começando aqui, para não se estender muito, vamos direto ao assunto. Aqui eu chamei de pré-história do ECG, que foram os primeiros registros de estímulo elétrico muscular. Então, o Dr. Luigi Galvani, em 1786, ele primeiramente registrou os estímulos elétricos que aconteciam no músculo esquelético. Pouco tempo depois, em 1842, um pesquisador italiano, Carlo Matucci, que descobriu os estímulos elétricos no coração de um sapo, e a partir daí ele também relacionou que toda vez que tinha um estímulo elétrico, tinha uma contração biventricular nesse coração do sapo, desse sapo. Então, associou-se estímulos elétricos para geração de contração cardíaca. E aqui mais importante, né, que foi o cientista que primeiro fez o registro da atividade elétrica cardíaca, foi Augustus Waller, de 1887, e foi a partir dos estudos de Augustus Waller que Einthoven construiu seu aparelho que registrava estímulos elétricos e que também fez correções importantes aí, que para gerar aquele gráfico que a gente usa até hoje. Então, essa aqui foi a publicação de Waller, e aqui demonstrando o estímulo elétrico, e ele denominou essas ondas aqui de A, B, C, D e E. Então, era bem diferente de como a gente conhece hoje. E aí, pouquíssimo tempo depois, a partir dos estudos de Waller, o tão consagrado na eletrocardiografia, Wilhelm Einthoven, ele encunhou o nome, né, de eletrocardiograma em 1893, e a partir desses estudos ele fez cálculos matemáticos, correções naqueles registros elétricos e colocou no plano cartesiano de Descartes. E aí a gente ficou com esse gráfico aqui, e ele denominou as ondas do eletrocardiograma de P, Q, R, S e T, porque era uma convenção matemática da época, já que se trata de ondas em um plano, e essas ondas são nomeadas com essas letras por conta de um padrão matemático mesmo. E em 1901, Einthoven criou então um aparelho que fazia o registro dos estímulos elétricos usando apenas 3 eletrodos. E esse aparelho era chamado de galvanômetro a corda. Era um dispositivo em que você colocava os membros superiores e uma solução salina, e o membro inferior, né, nessa solução salina. E você teria então 3 eletrodos, criando um triângulo equilátero, que é aquele triângulo de Einthoven que a gente conhece. E Einthoven, ele desenvolveu essa máquina a partir dos estudos de Waller, né, como a gente já havia comentado. E Waller, quando fez aquele primeiro registro elétrico, ele usava vários eletrodos, e inclusive eletrodos na boca. Então, a Beethoven veio simplificar a forma como era realizada o exame. E aí mostrando o triângulo de Einthoven, que cria 3 derivações, derivação D1, D2 e D3. São eletrodos
bipolares. Bipolares porque precisam de dois eletrodos para gerar uma derivação e cria esse triângulo equilátero aí entre os membros superiores e a perna esquerda. Logo após, em 1934, Frank Wilson criou, então, as derivações precordiais. Já esses eletrodos já não eram bipolares, são eletrodos unipolares, e que são eletrodos exploradores, porque independente do local onde você coloque ele, que haja a captura do estímulo elétrico, ele vai gerar uma derivação com o vetor de acordo com o local de onde ele está captando esse ECG. E então a gente tinha um eletrodo só, né? E cada local que você colocava ele, você tinha uma derivação diferente. E em 1938, a American Heart Association e a Sociedade de Cardiologia da Grã-Bretanha então padronizou que seriam necessários 6 eletrodos para cobrir aí a parede do tórax e você ter uma varredura de todo o ventrículo, né? O ventrículo esquerdo. Em seguida, então a gente já tem um ECG de 9 derivações, 6 derivações precordiais e mais 3 periféricas. E aí, em 1942, Emanuel Goldberg criou as derivações aumentadas, que são produzidas a partir dos eletrodos que inicialmente criam o triângulo de Einthoven, e esses eletrodos são tornados positivos, né, que o eletrodo do braço direito, do braço esquerdo e da perna esquerda, e eles são tornados, né, são artificialmente colocados como unipolares. E aí eles vão gerar cada um mais uma derivação. Então a gente tem mais 3 derivações aí, que são as derivações AVR, né, que é o eletrodo do braço direito, R de right, e o AVL do braço esquerdo, L de left. E o AVF, F de foot, o eletrodo da perna esquerda. Então a gente tem então mais varredura do elétron. A gente consegue ver mais paredes aqui do elétron com essas 12 derivações. Então, em 1954, foi padronizado o ECG de 12 derivações, com 3 eletrodos periféricos, mais o neutro, que vai na perna direita. Então, a gente tem D1, D2, D3, AVR, AVL e AVF, que são os eletrodos periféricos, mais 6 derivações precordiais. E a American Heart Association padronizou esse procedimento com essas 3 derivações. Desde então, é realizado o exame da mesma forma aí, mostrando para vocês o ECG padrão de 12 derivações. Aqui as derivações periféricas, derivações precordiais e aqui embaixo derivações longas, que são essas mesmas aqui, só que são registradas por um tempo maior. É isso aí, muito obrigado pela paciência de ter ficado comigo até aqui no vídeo. Se quiserem saber um pouco mais, podem deixar as perguntas nos comentários. Deixe seu like, não deixe de deixar o like se você gostou e compartilhe com seus amigos se você também gostou e vamos disseminar conhecimento. Eu sou Deilson Oliveira, sou enfermeiro especialista em cardiologia e conto com a ajuda de vocês para divulgar aí a cardiologia para mais pessoas. Muito obrigado e tchau!